Bom, amigos, vamos continuar o nosso estudo. No bloco passado, nós terminamos falando sobre conjunção. Agora vamos falar da tabela verdade da disjunção. A conjunção é o e, a disjunção é o ou. Então, antes eu tinha uma coisa e outra. Agora eu quero uma coisa ou outra. Vamos pensar. Quando você quer uma coisa ou outra, você precisa ter as duas? Não, basta você ter uma. Se você tiver as duas, beleza, melhor ainda, né? Você também vai ficar satisfeito. Mas basta você ter uma que você já fica satisfeito. Você só não ficará satisfeito se você não tiver a primeira e também a segunda, beleza? Então, gente, já montamos a nossa tabela verdade da disjunção. A tabela verdade da disjunção, que é do ou, só será falso quando as duas forem falsas. Basta uma verdade para tudo ser verdade. Vamos ver isso aí? Olha lá. Olha aqui, gente. Nós temos: é oferecida uma vaga de emprego para quem saiba falar inglês ou francês. Bom, temos aí a Raquel, que fala inglês e francês. A Helena fala inglês e não fala francês. A Luísa fala inglês e fala francês. Já o Arthur não fala inglês e não fala francês. Gente, desses quatro aqui, quantos estariam aptos para a vaga de emprego? Eu tenho, três aqui, aptos para a vaga de emprego. Por quê? Porque, quando eu quero uma coisa ou outra, basta eu ter uma. Eu só não vou conseguir se eu não tiver uma e também não tiver a outra. Então, olha só, estou precisando quem saiba falar inglês e francês. A Raquel fala inglês, então aqui vai ser o quê? Verdade. Ela fala francês também, então aqui é verdade. Se ela fala as duas, ela consegue? Sim, basta ela falar uma, então aqui vai ser verdade. A Helena fala inglês, então aqui é verdade. Só que aqui ela não fala francês, então é falso. Mas ela consegue a vaga? Sim, ela consegue, porque eu quero uma coisa ou outra e ela fala uma dessas duas. Então ela fala inglês, então aqui ela consegue. Já a Luísa não fala inglês, então aqui é falso. Mas ela fala francês, então aqui é verdadeiro. Basta uma para estar satisfeito. Agora o Arthur, coitado, ele fala inglês? Não, então aqui vai ser falso. Ele fala francês? Não, então aqui também vai ser o quê? Vai ser falso. Então, o resultado vai me dar o quê? Falsidade. Então, meus amigos, como eu disse, na tabela do ou, só será falso quando todas forem falsas. Basta uma verdade, aqui, basta uma verdade para todo ser verdade, beleza? Vamos ver a tabela então. Olha aqui, eu tenho P e eu tenho Q e eu quero P ou Q. O P pode ser verdade e o Q vai ser verdade. Quando eu tenho verdade, verdade, isso vai me dar o quê? Verdade. Se o P for verdadeiro e o Q for falso, isso aí vai me dar o quê? Vai me dar verdade, pois basta uma verdade. Agora, o P é falso, mas o Q é verdade, isso vai me dar o quê? Vai me dar verdade. A única situação que vai dar falso é essa daqui, quando os dois forem o quê? Forem falsos. Então, para dar verdade, basta uma ser verdadeira. Aqui eu tenho uma verdade, tem até duas, né? Mas basta uma. Aqui eu tenho uma também, aqui também tenho uma, apareceu, só que aqui, todas elas são o quê? São falsas. Se todas elas são falsas, então aqui, é a única situação de dar falsidade. Então, basta uma verdade para tudo ser verdade. Só será falsa quando todas forem falsas. Olha aí como é que eu vou interpretar. A disjunção será falsa se todas as proposições forem falsas. Se ao menos uma das proposições for verdadeira,
a adjunção será verdadeira. Beleza, gente? Olha aqui, ó, um exemplo. Eu tenho: a capital do Paraná é Rio de Janeiro, ou a capital de São Paulo é Belo Horizonte, ou a capital do Amazonas é Campo Grande, ou a capital do Rio Grande do Norte é Natal. Meus amigos, ó, levando em consideração o conhecimento que vocês têm, né, de geografia. Então, vamos aqui trabalhar com a verdade material e não com a verdade formal. Eu estou querendo que vocês trabalhem com o conhecimento que vocês têm. Então, vamos lá. A capital do Paraná é Rio de Janeiro? Não. Então, isso daqui vai ser o quê? Vai ser falso. Mas aqui não é um ou? Beleza. Então, vamos para o outro. A capital de São Paulo é BH? Não. Então, aqui, ó, é falso também. Ou. A capital do Amazonas é Campo Grande? Não. Falsidade. Ou. A capital do Rio Grande do Norte é Natal? Sim. Então, aqui, ó, é verdade. Galera, olha só. Mesmo falando aqui várias, né, besteiras geográficas, várias asneiras geográficas, eu tenho uma aqui que é verdade. Todas elas, praticamente todas, né, são falsas, mas eu tenho uma apenas, uma que é verdade. Mas todas elas não são ligadas pelo ou, e na tabela do ou, basta uma ser verdade para tudo ser o quê? Para tudo ser verdade. Então, meus amigos, essa sentença aí, ela vai ser o quê? Ela vai ser verdadeira, pois elas estão ligadas por uma disjunção, todas elas, e eu tenho uma verdadeira. Então, basta uma verdade para tudo ser verdade. Show de bola? Vamos lá. Eu tenho, ó, entende-se como P a proposição estudarei até tarde ou acordarei cedo. Galera, vocês têm que olhar a ligação. Então, isso aqui é um ou. Então, vocês já têm que pensar, como é que é a tabela do ou? Só será falsa se as duas forem o quê? Forem falsas. Se uma delas, pelo menos for verdadeira, tudo isso daqui vai ser o quê? Vai ser verdade, beleza? Então, ó, eu tenho essa proposição que eu chamei de P. Aí eu coloco. Considerando que P possua valor lógico verdadeiro, então estou falando que essa sentença aqui, ó, é verdadeira. Podemos afirmar que estudarei até tarde? Galera, ó, eu posso afirmar que isso daqui, né, é verdade? Então, obrigatoriamente isso aqui vai ser verdade? Galera, a tabela do ou, como é que vai ser? Basta uma ser verdade para tudo ser verdade. Pode essa daqui ser verdade e essa daqui ser falsa, não pode? E se isso aqui acontecer, a proposição vai ser o quê? Vai ser verdadeira. Então, gente, se basta uma ser verdade, por que que essa tem que ser a verdadeira? Ninguém garante que essa é verdadeira. Pode ser essa daqui. Poderia até essa e essa, ou seja, as duas serem verdadeiras. Mas como a tabela do ou basta uma, então eu não posso garantir quem é a verdadeira. Eu garanto que uma das duas, pelo menos, será verdadeira, mas não dá para garantir quem é. Então aqui a sentença estaria o quê? Errada, pois eu não posso garantir. Bom, a mesma proposição. Agora eu falo, considerando que P possua valor lógico falso. Gente, isso aqui não é um ou, e na tabela do ou só será falso quando as duas forem o quê? Forem falsas. Então, a única possibilidade da falsidade é quando as duas, ou seja, todas elas forem falsas. Olha só, estudarei até tarde vai ser falso e acordarei cedo vai ser falso. Então, podemos afirmar que não acordarei cedo? Sim, se acordarei cedo é falso, né? Eu posso afirmar então que não acordarei cedo, pois isso daqui vai ser a verdade. Logo, esse item estaria o quê? Estaria certo. Beleza, galera? É assim que a gente tem que pensar na tabela verdade. Não acabou, não. Vamos para outro. Temos aqui, ó. Entenda-se como P a proposição estudarei até tarde ou acordarei cedo. É a mesma, né? Agora,
considerando que P possua valor lógico falso, a mesma coisa, né? Possua valor lógico falso, podemos afirmar que acordarei tarde? Galera, se isso daqui é falso, então ó, as duas são o quê? São falsas. Então, estudarei até tarde é falso e acordarei cedo também é falso. Aqui ele está falando que acordarei tarde. Gente, ó, o acordarei cedo é falso. Qual é a negação de acordarei cedo? Não. Acordarei cedo. E se eu tenho o não acordarei cedo como verdade, eu posso garantir então que acordarei tarde também é verdade? Não, meus amigos, não posso não, sabe por quê? O fato de eu não acordar cedo não implica que eu venha acordar o quê? Tarde. Eu posso acordar, ó. Eu posso acordar na hora. Então, eu tenho a minha hora para acordar. Mas eu também posso acordar cedo, ou seja, posso acordar antes desse meu horário. Mas eu também posso acordar tarde, ou seja, após esse meu horário. Então, o fato de você não acordar cedo não implica que você venha acordar tarde. Então, eu não posso garantir isso daí. Logo, o item estaria o quê? Errado. Ok? Vamos lá, gente. Vamos continuar a brincadeira. Vamos falar agora da tabela verdade da disjunção exclusiva. Meus amigos, agora ó, eu quero falar do ou uma coisa ou outra. Uma situação é eu falar uma coisa ou outra. Agora, toma cuidado, porque existe uma outra possibilidade. É ou uma coisa ou outra. Quando você quer ou um ou outro, você pode ter os dois? Não, você não pode ter os dois. Você vai ter que escolher. Ou escolhe um, ou escolhe o outro. Então, se você tem que escolher dentre os dois um, você pode escolher os dois? Não. Se você tem que escolher um dentre os dois, você pode não escolher, né? Não escolher um e nem escolher o outro? Também não. Então, meus amigos, quando eu tenho uma disjunção exclusiva, que é ou, eu tenho um ou lá na frente, cuidado, tá? Eu tenho um ou uma coisa ou outra. Isso só vai acontecer, ou seja, só será verdadeiro quando uma apenas for verdadeira. Então, se apenas uma vai ser verdadeira, é porque a outra ou as outras serão o quê? Falsas, beleza? Então, na disjunção exclusiva, eu vou ter sempre uma apenas verdadeira. Não é à toa que o nome é exclusiva. Apenas uma verdadeira. Beleza? Então vamos lá ver como é que fica a tabela? Ó, temos aqui, ó. Ou trabalha ou estuda. Se você estiver trabalhando, então se isso aqui está acontecendo, isso daqui não pode acontecer. Então, se você estiver trabalhando, é porque você não vai estudar. Agora, se você estiver estudando, você não vai trabalhar. Você pode, ao mesmo tempo, estar trabalhando e estudando? Não, não poderia. E poderia, ao mesmo tempo, você não estar trabalhando e não estar estudando? Também não, não poderia, beleza? Então, você vai ter que fazer ou uma coisa ou outra. Escolhe. Não pode as duas e nem deixar as duas, de ser as duas. Show de bola? Então, olha só. Eu tenho aqui minha proposição P, eu tenho a minha proposição Q. Aí, ó, eu quero o P ou o exclusivo Q. A simbologia é parecida com a simbologia da disjunção do ou, só que aqui, ó, eu tenho um tracinho embaixo.
O P sendo verdade e o Q sendo verdade, isso pode? Olha só, eu poderia estar trabalhando e ao mesmo tempo estudando? Não, não pode. Então isso daí vai ser o quê? Vai ser falso. Agora, se o P for verdade e o Q for falso, isso daí vai ser possível? Vai sim, porque aqui o que está acontecendo? Você está trabalhando, beleza, mas você não estará estudando. Então, isso aqui ó, é possível. Agora, eu tenho P falso e o Q verdadeiro. Pode? Claro, isso vai ser possível, vai ser verdade. Porque nesse meu exemplo, aqui, ó, como é falso, você não vai estar trabalhando. E aqui, como é verdade, você estará estudando. Então, você estuda e não trabalha. Então, aqui, ó, é possível, vai ser verdade. Agora, se temos o P falso e o Q também falso, isso daí vai me dar o quê, gente? Isso aí vai me dar falso. Porque, ó, nesse caso, aqui, ó, não vou estar trabalhando e também não vou estar estudando. Eu poderia não estar trabalhando e ao mesmo tempo não estar estudando? Não. Você tem que fazer ou um ou outro. Então, aqui vai ser o quê? Vai ser falso. Então, meus amigos, como é que eu vou interpretar essa minha tabela verdade? Tabela verdade da disjunção exclusiva só será verdade quando elas tiverem ó, valores lógicos diferentes. Um vai ser verdade e o outro falsidade. Um aqui é falso e o outro vai ser verdade. Aqui ó, são as possibilidades de eu ter uma verdade, valores lógicos diferentes. Se eles tiverem valores lógicos iguais, sejam eles verdadeiros ou falsos, então aqui vai me dar o quê? Vai me dar falsidade. Beleza, gente? Tranquilo? Então, ó, continuando. Aí você vem e me pergunta, e quando possuir mais de duas proposições, né? Agora eu teria o P ou o Q, né? Ou o R. Porque, gente, ó, agora eu vou ter três proposições. E eu não acabei de dizer que para ser verdade eles terão que ter valores lógicos diferentes, né? Um é verdade, outro é falsidade. Mas quando eu tenho três proposições, obrigatoriamente, no mínimo, duas serão o quê? Serão iguais. Aí como é que eu faço? Gente, ó, o nome, né, disjunção exclusiva, então eu já disse, exclusiva por quê? Porque eu vou ter apenas uma verdade. Então, só será verdade quando apenas uma for verdade. Se eu estiver pensando em duas, eu sempre penso, fica mais fácil, né? Uma verdade e uma falsidade. Terão que ter valores lógicos diferentes, mas não deixa de fugir à regra. Porque quando eu tenho uma verdade e uma falsidade, eu vou ter o quê? Exclusivamente uma verdade. Quando eu tenho as duas verdades, né, as duas verdadeiras, não pode, não vai ser exclusivo. E quando eu não tenho verdade, eu só tenho as duas falsas, eu também não vou ter exclusividade de uma verdade. Beleza? Agora, como é que eu vou pensar com três proposições? Olha só. Aqui, ó, eu tenho alguém deverá ficar no plantão de domingo. Ou ficará o Sócrates, ou o Pitágoras, ou o Aristóteles. Gente, ó, um dos três vai ter que ficar. Aí, ó, o que que acontece? O Sócrates, coitado, mora longe, Pitágoras e Aristóteles moram perto. Aí os dois falam, pô, Sócrates, vai embora que a gente fica. Tá certo isso? Não, não tá certo. Ah, então faz o seguinte, nós três vamos ficar? Não, também não está certo isso. Ah, então vamos fazer o seguinte, vamos os três ir embora? Também não. Isso aí também está o quê? Está errado. Como é que isso vai estar certo? Isso aqui só vai estar certo se apenas o Sócrates ficar, né? O Pitágoras não, o Aristóteles não, ou então apenas o Pitágoras, esse daqui não e esse daqui não, ou apenas o Aristóteles, esse daqui não e esse daqui não. Então, ó, as únicas possibilidades disso daqui
da verdade, porque ó, eu tenho um ou aqui na frente. Então, se eu tenho um ou aqui na frente, é disjunção exclusiva, ok? Olha lá, eu tenho o P, o Q e o R. E eu quero agora o P exclusivo Q, exclusivo R. Gente, ó, se eu tenho 3 proposições, né? Eu vou ter quantas linhas? 2 elevado a 3, isso aqui vai me dar 8. Como é que eu faço? Como é que eu monto a tabela? Metade, né, do total vai ser verdade. Então, eu vou botar aqui, ó, 1, 2, 3, 4 verdadeiras. Depois, 1, 2, 3, 4 falsas. Conforme eu venho para cá, a variação é metade da anterior. Isso aqui era de 4 em 4, agora vai ser o quê? De 2 em 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. E a última vai ser sempre o quê? De 1 em 1. Uma verdade, uma falsidade, uma verdade, uma falsidade, uma verdade, uma falsidade, uma verdade, uma falsidade. Meus amigos, isso aqui vai ser verdade apenas quando uma somente for verdadeira. Aqui eu tenho 3, então isso vai ser o quê? Vai ser falso. Aqui eu tenho 2, falso. Aqui eu tenho 2, falso. Aqui, ó, eu só tenho essa. Então, aqui, ó, vai ser verdade. Aqui eu tenho 2 falsas. Aqui, ó, só tenho essa. Então, aqui também vai ser o quê? Verdade. Aqui eu só tenho essa, também será verdade. Aqui eu não tenho. Então, ó, para dar verdade, teria que ter exatamente uma. Aqui eu não tenho, então vai ser falso. Beleza, meus amigos? Tranquilo? Vamos continuar. Ó, agora vamos falar da condicional. É a tabela do se então. Meus amigos, toma cuidado com a condicional, porque é a que mais cai em prova. Porque é que tem mais detalhes, né? É a mais complicada. Mas é difícil? Não, não é difícil. Entendeu? Mas fica atento, porque é que mais cai. Vamos lá. Como é que eu vou interpretar a tabela verdade da condicional? Vou dar um exemplo aqui, ó. Eu tenho, se Platão nasceu em São Paulo, então ele é brasileiro. Meus amigos, ó, a condicional pode ser identificada por aqui, ó, essa partícula. Se, então. Preciso ter as duas? Não, basta ter uma. Geralmente, o que não aparece é um então. Fica assim, ó, se Platão nasceu em São Paulo, ele é brasileiro. Basta ter o se, que eu já entendo, uma condicional. E o símbolo da condicional é essa seta para a direita, ok? Gente, olha só. Existe a possibilidade do Platão ter nascido em São Paulo e ser brasileiro? Né? Pensa assim, é possível ele nascer em São Paulo e ser brasileiro? Né? Nasceu em São Paulo, isso aqui é verdade. E ser brasileiro, isso daqui, ó, verdade. É possível isso? Sim. Então, isso daqui vai ser o quê? Vai ser verdade. Agora, é possível ele não ter nascido em São Paulo, mas ser brasileiro? Sim. Ele nasceu no Ceará. Se ele nasceu no Ceará, nasceu em São Paulo, vai ser o quê? Vai ser falso. Mas quem nasce no Ceará não é brasileiro? Sim. Então aqui, ó, é verdadeiro. Logo, isso é possível, vai ser verdade. É possível uma pessoa não nascer em São Paulo e não ser brasileira? Sim. Quem nasce em Buenos Aires? Quem nasce em Buenos Aires nasceu em São Paulo? Não. Então vai ser o quê? Vai ser falso. Agora, quem nasce em Buenos Aires é brasileiro? Não. Então aqui também vai ser o quê? Vai ser falso. Logo, gente, isso daqui vai ser o quê? Vai ser verdade. Poxa, gente, é verdade por quê? Porque é possível uma pessoa não nascer em São Paulo e não ser brasileira. Então, se é possível, isso daqui vai ser o quê? Vai ser verdade. Show de bola? Agora, é possível uma pessoa ter nascido em São Paulo, mas não ser brasileira?
É possível isso? Não, gente. Todo mundo que nasce em São Paulo é brasileiro. Então aqui, ó, seria o quê? Aqui seria falso. Então, ó, a única possibilidade da falsidade é quando o primeiro for verdade e o segundo for o quê? For falso. Na condicional, esse aqui, que eu chamo de primeiro, que é a minha primeira proposição, eu chamo de antecedente, né? Então, ó, antecedente, e esse daqui eu chamo de consequente. Então, é o antecedente e o consequente. A condicional é uma relação de causa e consequência. Se eu gerei a causa, olha só, se aqui é verdadeiro, obrigatoriamente eu vou ter o quê? Eu vou ter a consequência. Beleza? Bom, vamos ver aí a tabela. Eu tenho, ó, o P, o Q e o P, então o Q. O P sendo verdade e o Q sendo verdade, isso aí vai ser o quê? Vai ser verdadeiro. Agora, o P sendo verdade e o Q sendo falso, isso vai ser a única possibilidade da falsidade. Bota isso na cabeça. É a única possibilidade de dar falso. Se o P for falso e o Q for verdadeiro, isso aí vai ser o quê? Verdade. E se os dois forem falsos, isso também vai ser verdade. Gente, olha só. Como é que eu vou interpretar? Repara só. A única possibilidade da falsidade é aqui. Só tem uma possibilidade quando o primeiro for verdade e o segundo for falso. Agora, meus amigos, olha só. O que acontece se o meu antecedente for falso? Presta atenção aqui, ó. Se meu antecedente for falso, o meu resultado vai ser sempre o quê? Verdadeiro, independentemente dos valores lógicos dos meus consequentes. Então, se o antecedente for falso, pouco importa o valor lógico do consequente, que o resultado vai ser sempre verdadeiro. Então, se o primeiro for falso, eu não posso garantir o valor lógico do segundo, mas eu consigo garantir que toda a proposição vai ser verdadeira. Vou mudar agora aqui de cor, ó. O que acontece agora se o meu consequente for verdadeiro? Olha lá. Se o meu consequente for verdadeiro, o meu resultado vai ser sempre o quê? Verdadeiro, independentemente dos valores lógicos, ó, da primeira proposição. Então, se esse daqui for verdade, eu garanto que a minha proposição vai ser verdadeira. Mas eu não garanto o valor lógico do meu antecedente, mas a minha proposição vai ser verdadeira. Então, basta o segundo ser verdade para toda a proposição ser verdade. Agora, o que acontece quando o primeiro for verdadeiro? Quando o primeiro for verdadeiro, eu consigo garantir o resultado da minha proposição? Não. Mas, meus amigos, a lógica é a busca da verdade. Então, eu vou sempre atrás da verdade. Então, se o primeiro for verdade, para a proposição ser verdadeira, obrigatoriamente o segundo tem que ser o quê? Tem que ser verdadeiro. Pois se o primeiro for verdade e o segundo for falso, eu vou cair na única possibilidade de falsidade. Então, se o primeiro for verdade, obrigatoriamente o segundo vai ser o quê? Verdade também. E a última situação. O que acontece quando o consequente for falso? Quando o segundo for falso, eu não consigo garantir o valor lógico da minha proposição, pois ela pode ser falsa, como também pode ser o quê? Verdadeira. Mas se eu quero a verdade, se o segundo for falso, o primeiro obrigatoriamente vai ter que ser o quê? Vai ter que ser falso também, pois se for verdadeiro, eu caio na única possibilidade de dar verdade. Beleza, meus amigos? Então, pensa assim, ó, eu tenho sempre que fugir dessa situação. Sempre que fugir dessa situação. Qualquer situação diferente dessa vai me dar o quê? Vai me dar verdade. Beleza? Olha lá. Se o primeiro for verdade, então, ó, o segundo obrigatoriamente será o quê? Será verdade.
pois se o primeiro for verdade e o segundo for falso, eu caio na falsidade. Agora, o que acontece quando o segundo for falso? Se o segundo for falso, o primeiro obrigatoriamente vai ter que ser falso. Pois se for verdadeiro, eu caio nessa linha aqui. É a única que vai me dar falsa. Agora, o que acontece se o primeiro for falso? Se o primeiro for falso, gente, olha aqui, ó, eu estou aqui. Eu já garanto que a minha proposição será verdadeira, mas eu não consigo garantir o valor lógico da segunda. Então, se o primeiro for falso, o segundo pode ser tanto verdade quanto falsidade. Pode ser qualquer um dos dois. A mesma coisa é se o segundo for verdadeiro. Se o segundo for verdadeiro, ó, né? Aqui, ó, se o primeiro for... Não, se o segundo for verdadeiro, tá certo. Se o segundo for verdadeiro, ó, a minha proposição já é verdadeira. Então, eu tenho como encaixar essa falsidade aqui? Não. Então, se o segundo for verdade, o primeiro, ó, pode ser tanto verdade quanto falsidade. Pode ser qualquer coisa. Show de bola? Vamos lá. Então, gente, ó, a condicional será falsa somente quando o P for verdadeiro e o Q for falso. Caso contrário, será verdadeira. Então, ó, só será falso nessa situação aqui. Quando o antecedente for falso, né? Então, ó, quando o antecedente for falso, a proposição será verdadeira, independentemente dos valores lógicos do meu consequente. Agora, quando o consequente for verdadeiro, então aqui, ó, quando ele for verdadeiro, a proposição será verdadeira, olha lá. Independentemente do valor lógico do antecedente. Então aqui, ó, pode ser verdade, como pode ser falso, que o resultado vai ser o quê? Vai ser verdadeiro. Show de bola, gente? Olha só. Se eu estiver de férias em dezembro, então irei ao Nordeste. Ó, eu tenho essa proposição. É uma condicional, né? Agora, ó, eu falo, eu fui ao Nordeste. Logo o quê? A conclusão. Logo eu posso concluir isso daqui? Então eu posso afirmar que estive de férias em dezembro? Gente, ó, se a proposição é, se eu estiver de férias em dezembro, então irei ao Nordeste. Eu fui ao Nordeste. Então, isso daqui, ó, fui ao Nordeste, irei ao Nordeste, é o mesmo sentido. Isso daqui, ó, é verdadeiro. Meus amigos, se o meu consequente for verdadeiro, eu já garanto que a minha proposição vai ser o quê? Verdadeira, independentemente dos valores lógicos do antecedente. Então, isso daqui pode ser verdade ou falsidade. Se isso aqui pode ser verdade ou falsidade, eu posso garantir, posso afirmar que estive de férias em dezembro? Não. Então, isso daqui ó, pode ser verdade ou falsidade, e eu não posso garantir. Então, o item está o quê? Errado. Ok? Agora o outro. Eu estive de férias em dezembro, logo fui ao Nordeste. Bom, aqui ó, eu estou falando que eu estive de férias em dezembro. Então, vou botar aqui ó, em verde. Eu estive de férias em dezembro. Então, estive de férias em dezembro, isso aqui aconteceu. Se isso aqui aconteceu, gente, e aqui não poderia dar falso? Sim, se fosse falso, não ia dar falsidade, mas eu tenho que fugir da falsidade. Então, se isso aqui for verdadeiro, obrigatoriamente isso daqui tem que ser o quê? Tem que ser verdade. Então, se eu estive de férias em dezembro, eu posso garantir que irei ao Nordeste. Então, isso daqui, ó, fui ao Nordeste, obrigatoriamente vai ser o quê? Vai ser verdade. Então, o item está o quê? Está certo. Por quê, gente? Porque eu parto do princípio de que todas as proposições, elas são o quê? Verdadeiras. A lógica proposicional é a busca da verdade. Então, você não vai trabalhar, vamos lá, você não vai trabalhar a proposição como se ela fosse falsa. Nunca você vai fazer isso. Exceto se a questão estiver afirmando que ela é falsa. Fora isso,
vamos trabalhar qualquer proposição como verdadeira, beleza? Eu posso ter aquela proposição isolada, mas se eu não falar nada, aquilo ali vai ser o quê? Verdade, exceto se o enunciado estiver afirmando que ela é falsa. Aí, se o enunciado estiver falando que ela é falsa, aí eu vou trabalhar a questão como se fosse o quê? A questão não, a proposição como se fosse falsa. Fora isso, sempre será verdadeira, beleza? Rapidinho. Aqui, ó. Eu não fui ao Nordeste, logo não estive de férias em dezembro. Agora eu estou afirmando que eu não fui ao Nordeste. Então, gente, ó, eu irei ao Nordeste, eu não fui ao Nordeste. Isso daqui não vai ser falso? Para minha proposição ser verdadeira, se isso daqui é falso, aqui obrigatoriamente vai ter que ser o quê? Vai ter que ser falso. Pois se for verdade, eu vou cair na única situação de dar o quê? Da falsidade, mas eu quero que dê, verdade. Então, ó, estiver de férias em dezembro é falso, a verdade vai ser o quê? Não estive de férias em dezembro. Então, o item está certo. Beleza? E para a gente fechar o bloco, eu coloco essa daí, ó. Eu não estive de férias em dezembro. Logo, não fui ao Nordeste. Bom, ó. Agora eu estou falando que eu não estive de férias em dezembro. O que eu tenho aqui na proposição? Estiver de férias em dezembro. Aqui na negação? Então, se isso daqui está acontecendo, isso é verdade. Logo, aqui que não tem o não, vai ser o quê? Vai ser falso. Gente, ó, isso aqui é uma condicional. Se o primeiro é falso, eu já garanto que a minha proposição vai ser o quê? Verdadeira, já é garantido isso. Então, ó, o segundo pode ser o quê? Pode ser tanto verdade quanto falsidade. Se irei ao Nordeste pode ser verdade ou falsidade, eu posso afirmar que não fui ao Nordeste? Não, pois eu posso ter ido, como posso não ter ido. Então, isso aqui não dá para garantir, pois pode ser verdade ou falsidade, então isso daqui está o quê? Errado. Beleza, meus amigos? Vamos ficar por aqui, fechamos esse bloco, mas a gente vai continuar, tá? Daqui a pouquinho tem mais.